Já Moraes, ao encerrar a sessão, afirmou que atacar as urnas não é liberdade de expressão, mas crime. E avisou que em 2026 a Justiça Eleitoral vigiará de perto os discursos e informações nas redes. Aliança secreta? Luiz Camargo explica como Fux e o Zewa podem virar o jogo a favor de Bolsonaro. Nos bastidores do poder, uma reviravolta surpreende o país. O ministro Luiz Fux teria articulado, segundo analistas como Luiz Camargo, um movimento alinhado à Casa Branca que pode mudar o rumo político do Brasil. E, pasmem, favorecer Bolsonaro. Seria um cálculo estratégico ou um passo arriscado demais? Os sinais estão aí. Basta conectar os pontos. O que você acha dessa possível jogada de bastidores? Sua opinião é essencial. E vamos ao vídeo. Nesta terça-feira, a primeira turma do STF concluiu o julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista, impondo penas a 7 acusados de difundir notícias falsas com o suposto objetivo de favorecer um golpe de Estado. As penas variam entre 7 a 17 anos de prisão. Estamos falando de indivíduos que basicamente ousaram criticar e duvidar do processo eleitoral brasileiro e que, por isso, receberam penas maiores do que condenados por homicídio. Entre os condenados estão 5 oficiais do Exército, um agente da Polícia Federal e um civil que presidiu o Instituto Voto Legal. Com placar de 4-1, Alexandre de Moraes foi acompanhado por Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Mais uma vez, Luiz Fux destoou, votando pela absolvição total dos réus e reconhecendo que houve injustiças no julgamento do golpe que jamais aconteceu. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Já Moraes, ao encerrar a sessão, afirmou que atacar as urnas não é liberdade de expressão, mas crime. E avisou que em 2026 a Justiça Eleitoral vigiará de perto os discursos e informações nas redes. Traduzindo, Moraes encerrou fazendo o que sabe melhor, rasgar a Constituição e intimidar a sociedade. Primeiro criou um crime inexistente no Código Penal, depois anunciou sem pudor que no próximo ano pretende ampliar o aparato de censura e perseguição digital. No entanto, Luiz Fux, com seu voto, mais uma vez acabou com toda a farsa. Mostrou a diferença de um juiz de carreira que segue a lei para advogados de porta de cadeia que seguem aspirações políticas. Mas existem 2 movimentos que exigem nossa atenção. O primeiro é que em seu voto Fux fez questão de citar Maria Corina Machado, destacando que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Um detalhe que diz muito mais do que você pode imaginar. Ainda mais se tratando do único ministro que não teve seu visto cassado pela Casa Branca. O segundo movimento é que Fux pediu oficialmente sua transferência da primeira para a segunda turma do STF. Ao fazer isso, o ministro não apenas muda de cadeira, ele muda o jogo. Na segunda turma, Fux estará ao lado dos ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Essa decisão já é vista nos bastidores como um cálculo estratégico, que pode, inclusive, colocar Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026, já que Fux é o relator do recurso que pede a anulação da decisão absurda do TSE. E são justamente esses 2 movimentos que desencadeiam efeitos explosivos contra o regime que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Então vamos lá. Antes de avançarmos, é importante observar alguns trechos do voto de Fux. Em determinado momento, ele expõe o óbvio que muitos fingem não ver. O julgamento do chamado golpe se sustenta em bases frágeis. O ministro aponta que as mensagens de WhatsApp apresentadas como prova são irrelevantes, fragmentos desconexos usados para sustentar uma narrativa. Fux foi direto. Acusa-se um golpe de Estado, mas não se mostram os atos concretos que o configurariam. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato dizendo que se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp.
Em outro trecho, o Fux deu um tapa na cara do comunista Flávio Dino, que, assim como Moraes, considera crime duvidar do resultado das eleições. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Eu estava. E, posteriormente, apresentado seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. Esse caso que Fux citou foi quando, em 2014, o Aécio Neves, candidato do PSDB, partido que Alexandre de Moraes era afiliado, entrou com uma ação no TSE para auditar o resultado das eleições que ele havia perdido para Dilma. Inclusive, o próprio Flávio Dino também já questionou as urnas e o processo eleitoral. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Mas Fux foi além. Completamente sem filtro, fez um questionamento sobre as urnas considerado proibido pela polícia do pensamento. Amigo, outro dia, virou para mim e disse: se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Quem pergunta sabe a resposta, mas eu também não respondi nada. Não podemos esquecer que Bolsonaro ficou inelegível porque se reuniu com embaixadores para expor o caso de quando um hacker invadiu os computadores do TSE. Em 2022, quando eu fiz um vídeo contando tudo o que aconteceu nessa invasão, assim como seus desdobramentos, esse canal foi sumariamente desmonetizado. Depois de quase 3 anos de luta, a monetização voltou. Ainda assim, vai levar um tempo até que o canal recupere o fôlego financeiro que tinha antes da abrupta desmonetização. Sendo assim, se você acha importante esse nosso meio de comunicação, se você valoriza o jornalismo independente, que fala sobre qualquer assunto sem filtro, sem medo e sem rabo preso, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Tenha sempre em mente que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje para saber o que está acontecendo no país estaríamos completamente reféns da Globo. Por isso que eles querem a qualquer custo regulamentar as redes sociais. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Bom, vamos retomar. Agora vem aquele que, para mim, é o ponto alto do voto do Fux, quando ele cita Maria Corina Machado, ressaltando que ela se manifestou de forma contundente contra as diversas suspeitas que pairavam sobre as eleições da Venezuela, convocando a população para, com ela, fiscalizar o andamento de todo o processo eleitoral, constatando assim que houve fraude no pleito. Guardadas as amazônicas diferenças do contexto brasileiro com outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraudes, eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro. Mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024. Mas, ainda assim, a ativista logrou
mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam as suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, nós podemos chegar amanhã depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. Essas diferenças amazônicas entre o processo eleitoral da Venezuela e do Brasil se limitam única e exclusivamente à tecnologia das urnas. Pois, pasmem, enquanto o Brasil ainda usa as urnas de primeira geração, a Venezuela usa em seu processo eleitoral as urnas de segunda e terceira geração, que imprimem uma segunda via do voto para a conferência do eleitor. Segunda via essa que é automaticamente depositada em uma outra urna física. Então, em caso de desconfiança do resultado gerado pelo software da urna eletrônica, pode-se fazer uma nova contagem pública através dos votos impressos. No entanto, para fraudar as eleições, Maduro precisou deixar o processo eleitoral de lá, semelhante ao do Brasil. Vamos entender. Na Venezuela, depois de somados os votos, cada centro eleitoral emite uma ata eleitoral, que equivalem aos boletins de urna no Brasil. Só que na última eleição, apenas 30% das atas foram disponibilizadas para a conferência. E todas as atas que foram divulgadas mostravam uma vitória esmagadora do candidato da oposição, apoiado por Corina, Edmundo González. Além disso, estranhamente, o site do Conselho Eleitoral da Venezuela saiu do ar após 80% da contagem das urnas, precisamente quando Edmundo González liderava a eleição. Maduro alegou que a queda do site foi provocada pelos opositores, acusando-os de terrorismo cibernético. Com base nas atas disponíveis, a líder da oposição, Maria Corina Machado, afirmou que González venceu com 70% dos votos. Contudo, os resultados oficiais divulgados pelo CNE, que é o TSE da Venezuela, apresentaram uma evidente inconsistência, somando 132,2% no total, uma vez que 8 partidos teriam ficado com o mesmo percentual, 4,6%, o que é matematicamente impossível. E como se não bastasse, um servidor do CNE, encarregado da contagem, publicou uma selfie no centro de informática, revelando inadvertidamente, em todas as telas, a esmagadora derrota de Nicolás Maduro em vários estados. Porém, depois de 7 dias do fim das eleições, e por conta da pressão internacional, o presidente do CNE, enfim, entregou as atas eleitorais ao Supremo Tribunal de Justiça do país, que, como a gente sabe, foi totalmente aparelhado pelo chavismo. Inclusive, até já cassou o poder do parlamento venezuelano para dar sustentação à ditadura de Maduro. Ou seja, as tais atas não foram entregues para o escrutínio público ou para análise de um órgão imparcial, mas para os juízes do regime bolivariano, que confirmaram a vitória do ditador. Resumindo, o golpe na Venezuela está muito claro. Maduro ocultou a divulgação das atas eleitorais e impediu a contagem dos votos impressos. O resultado se deu após a apuração secreta dentro do CNE. Ou seja, é como se a Venezuela tivesse adotado o processo eleitoral brasileiro, onde não existe uma segunda via impressa do voto para a contagem pública em caso de desconfiança, e o resultado é simplesmente anunciado pelo TSE. E quem ousar duvidar da lisura do processo vai preso. Mas voltando à fala do Fux, o mais curioso é que ele fez questão de destacar que Corina ganhou o Nobel da Paz, e a escolha dela para o prêmio foi mais do que um reconhecimento. Foi o sinal verde que faltava para legitimar perante o mundo uma ofensiva contra o regime tirânico de Maduro. Corina não é apenas uma dissidente, é o rosto da resistência venezuelana, uma mulher que, mesmo proibida de concorrer, perseguida e censurada, ergueu-se como símbolo global da luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Ao dedicar o prêmio a Donald Trump, transformou o gesto em um recado político de proporções sísmicas. E o paralelo é inevitável. No Brasil, onde vigora um regime cada vez mais semelhante ao venezuelano, a principal liderança da oposição viveu o mesmo roteiro: censura, inelegibilidade e prisão. Bolsonaro foi silenciado, impedido de disputar as próximas eleições e hoje está encarcerado de forma abertamente ilegal.
Vale lembrar que Luiz Fux foi o único ministro que não teve o visto cassado pela Casa Branca. Coincidência? Difícil acreditar. Será que ele agiria da mesma forma se tivesse sido alvo da mesma retaliação imposta aos outros ministros? Ou será que Washington já antevia sua utilidade em expor o ativismo judicial brasileiro e por isso o poupou estrategicamente? Há ainda quem diga que a exclusão foi um gesto calculado, uma forma sutil de pressioná-lo a cooperar. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: nada nesse tabuleiro acontece por acaso. E seguindo essa esteira, Fux pediu oficialmente sua transferência da primeira para a segunda turma do STF. Falta ainda o aval do presidente da corte, Edson Fachin, mas o recado já ecoou pelos corredores de mármore do Supremo. Mais do que uma simples troca administrativa, o gesto de Fux soa como o primeiro passo de uma força-tarefa moralizadora dentro da corte, um núcleo de resistência ao domínio do ativismo judicial que tomou conta do tribunal nos últimos anos. A mudança vem logo após o confronto direto com Gilmar Mendes, que criticou duramente o voto de Fux a favor da absolvição de Bolsonaro e o seu pedido de vista em um processo que envolve Sérgio Moro, caso em que o próprio Gilmar é parte interessada. O embate expôs fissuras profundas no Supremo e deu contornos quase políticos ao gesto do ministro. Agora, na segunda turma, Fux dividirá espaço com André Mendonça e Nunes Marques, uma combinação explosiva que isola Gilmar Mendes, criando uma maioria capaz de devolver a lógica e equilíbrio às decisões penais. É nas turmas, e não no plenário, que se decide o destino de pessoas reais, habeas corpus, nulidades, revisões, e quando o sorteio escapa das mãos de Moraes, o roteiro muda. Fux não busca confronto, mas estratégia. Sai da solidão do voto vencido para se tornar o fiel da balança. Cada HC concedido, cada prisão revertida é uma faísca de racionalidade, um retorno à justiça que segue a letra fria da lei, em meio a um tribunal que opera por aspirações políticas e ideológicas. Inclusive, Fux deu um passo crucial na batalha pela elegibilidade de Jair Bolsonaro. Como relator do recurso que pede a anulação da decisão absurda do TSE, Fux, de acordo com o regimento interno, pode carregar o processo consigo para a nova turma, onde teria maioria para colocar Bolsonaro no pleito de 2026. Percebe como esse movimento pode criar um novo eixo de poder capaz de desafiar o domínio histórico de ministros alinhados à ala mais intervencionista da corte? O aval de Fachin ainda está pendente, mas o recado de Fux já deixa todos aqueles que não soltam a mão de Alexandre de Moraes em alerta máximo. Afinal, não é um recado qualquer. Fux deixa claro que entre os 11 togados, há uma frente disposta a trazer a corte de volta para o seu quadrado. Mas mais do que isso, uma frente que, bem debaixo do nariz de Moraes, está conferindo plena legitimidade a cada uma das sanções americanas. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.